Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 20 de junho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e vamos agora dar uma geral no mercado, falando do Ibov, Petrobras, Vale, futuros, mini índice, mini dólar e também ativos aí que eu destaco no decorrer do pregão, recomendações que eu fiz, operações que foram encerradas e ativos para a gente ficar atento aí para o próximo pregão. Então, vamos iniciar aqui pelo Ibov. De imediato, se essa videoanálise estiver sendo útil para você no decorrer dela, dê um like, um joinha no YouTube. Eu desde já agradeço sua valiosa audiência. Aproveite também de forma simples para se inscrever aqui no canal. Basta passar o mouse no canto inferior direito aqui do seu vídeo, em cima da logo da daltonvieira.com, e na sequência clicar em se inscrever. De forma simples você vai ficar antenado no canal, em todo o conteúdo que for divulgado no canal, bem como no já existente, que é um conteúdo vasto de aprendizado, com vídeos curtos de aprendizado, o que é tendência de alta, o que é tendência de baixa, como é revertido uma tendência de baixa, como é revertido uma tendência de alta, ponto de retorno de alta, ponto de retorno de baixa, enfim, uma enormidade de vídeos aí de aprendizado para que você possa agregar valor ao seu conhecimento e, consequentemente, melhorar aí a sua percepção do mercado, a sua leitura do mercado. Ibovespa. Pregão de hoje, nesse momento no leilão de fechamento, agora às 17 horas e 3 minutos, Ibov apresentando uma alta de 1,02%, dando sequência ao seu movimento de correção. Por enquanto, segue numa característica mais de movimento de correção, porque a tendência continua sendo uma tendência de baixa, né? A gente poderia até quebrar aqui em dois movimentos essa queda aqui, ó, algo nesse sentido, né? Uma correçãozinha e veio aqui para baixo. Então, o primeiro desafio para o Ibovespa mais relevante está aqui nesse ponto que está testando agora, 72.300, por enquanto está dando indício de respeitar essa região. Acima disso teria um nível um pouco mais acima ali na faixa de 73.300 e depois só lá nos 75.000 a 75.350 pontos. Seriam os próximos passos em termos de resistência para o índice Bovespa. Olhando aqui para a média, o Ibov pode buscar essa média aqui de 13 períodos do gráfico diário, localizada na faixa dos 73.162 no momento. Lembrando, a média vai caindo aí aos poucos. Depois aqui futuros, olhando para o gráfico de 60 minutos do mini índice, um candle de indefinição. Então assim, no Ibov, o candle de hoje, eu vejo um candle um pouco mais de correção. Se olhar para o G60, a gente vê um processo um pouco mais de correção dessa forte alta. Então, algo positivo que pode trazer ainda movimentação forte para cima. Se o Ibov fechar forte aqui para baixo, assim, numa primeira hora de pregão, seria um ponto negativo aqui para o índice, nesse processo de correção. Nos futuros, então no mini índice, a gente pode ver que isso aqui tudo é um processo de correção. Se abre subindo, se abre aqui para cima, ou seja, já abre uma primeira hora de pregão aqui para cima, ou seja, trabalhando aqui acima de um patamar em torno dos 72.520 pontos, então essa região funcionando como suporte para fundos ascendentes no gráfico de menor periodicidade, dentro dessa expectativa aqui de subida, ficaria mais para se buscar a operação na ponta compradora de day trade através de fundo ou pivô de alta, fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou pivô de alta nesse tempo gráfico, até mesmo um gráfico de 5 minutos. Então seria essa aí a alternativa em cima do mini índice. Agora, se abre de maneira forte, tenta aqui uma subidinha e abre de maneira forte assim para baixo, esse sinal aqui, um fechamento forte do gráfico de 60 minutos, um fechamento de uma hora de pregão para baixo da média móvel de 13 períodos aqui na faixa de 72.267 neste momento, ainda tem mais essa hora de pregão para terminar, mas isso seria um indício que aumentaria a chance para buscar a operação na ponta vendedora, um cenário que apoiaria mais a operação na ponta vendedora de day trade através de um gráfico de 10 ou 5 minutos. Melhor ainda se começar a proporcionar topo abaixo dos 72 mil pontos, que é essa região de suporte aqui que foi respeitada no pregão de hoje. Bateu aqui nessa região uma vez, bateu duas vezes, fica mais visível aqui no gráfico de 10 minutos e terminou respeitando essa região. Essa região que eu estou mencionando é isso aqui, ó. Então esse suporte foi testado nesse momento, fez um fechamento abaixo, já volta forte para cima, testa de novo, já volta aqui para cima. Enfim, foi uma região respeitada em termos de suporte que gerou movimentações para cima no decorrer do pregão no mini índice. Então, enfim, caiu forte aqui para baixo, gerou topo descendente ou pivô de baixo abaixo desse nível, esse patamar funcionando como resistência, ficaria mais para a ponta vendedora o mini índice. No mini dólar, pregão de hoje que abriu caindo, veio aqui, perdeu a mínimo pregão anterior, volta para cima da máxima pregão anterior, enfim, o dólar, 4 pregões aqui andando de lado, ali a média móvel já está de forma horizontal, sem muita representatividade, a média móvel exponencial de 13 períodos. Se a gente olhar para o G60, isso significa dizer o quê? Que a tendência no G60 também está indefinida, está ali batendo no nível de resistência, local onde pode trazer aqui um movimento para baixo. Mas dentro desse movimento de subida, principalmente se abrir subindo e passar a proporcionar fundos ascendentes, melhor ainda usando essa região aqui de 3.787,5 como
uma região de suporte em vez de ser resistência, isso chamaria mais atenção para a ponta compradora. A outra forma de ponta compradora, o mercado vem, faz uma movimentação para baixo e gera aqui alguma sinalização de fundo no G60, apoiando mais novamente buscar a operação de compra a favor de um movimento de alta no gráfico de 60 minutos. Então aqui a gente teria, num primeiro momento, se vier a montar topo aqui no G60, no próximo pregão, possibilidade de se trabalhar na ponta vendedora, ficar atento para essa região aqui de suporte, ó. Começando ali na faixa dos 3.750 e se estendendo para um patamar de 3.760 na realidade, até um patamar de 3.762, essa região aqui, que é quase junto dos 3.760 aqui nesse nível, e ainda tem um patamar um pouco mais abaixo, em torno aqui dos 3.755, enfim, de 3.762 a 3.755, atenção especial que é o local onde pode entrar pressão compradora num possível movimento de baixo de G60, e isso atrapalhar ali uma continuidade na operação na ponta vendedora de day trade. Seguindo aqui para as ações, PETR4, esqueci de colocar aqui as ações, deixa eu só colocar as ações logo que eu vou comentar aqui no pregão de hoje. BBDC4, IP Marcas, vou comentar também sobre Embraer, vou falar de PECAR4, vou falar aqui de TIM P3 e vou comentar também sobre GGBR4. Então são esses ativos que eu vou comentar. Então eu estava aqui em PETR4, a Petro no pregão de hoje alta de 5,12% e ela com isso bateu no objetivo da nossa compra na faixa dos R$ 15,99, que eu tinha reposicionado o objetivo um pouco mais para cima, já tinha mencionado isso aqui para vocês. Bateu nessa região, o ativo está dentro de um processo de correção que pode se estender ainda mais, invadiu a região de resistência aqui na faixa dos R$16, dos R$16,16 a R$16,33, então o ativo bateu aqui em R$16 essa região aqui. Acima disso tem esse outro fundo aqui na faixa dos R$16,91 e depois R$17,80. São as resistências mais próximas nesse momento para a PETR4. A operação então que foi realizada ali, o lucro da operação bateu no objetivo, gerando um ganho de 7,39%, e isso representou um crescimento de 0,74% do capital total nessa operação. Então, operação encerrada na Petro, para que ela gere novamente uma nova oportunidade para voltar a uma compra, eu vou avaliar esse processo aqui que ela já iniciou de correção. Ela fez um único movimento de subida, que chegou aqui na região dos 16,47, e aqui num processo de correção pode me chamar a atenção de novo ou compra de fundo ascendente ou pivô de alta. Aqui, só que o ideal para esse pivô de alta é que exista mais candles em termos de correção aqui na Petro, ou seja, pode ser até um pregão inteiro aqui de correção para buscar entrada só na sexta-feira, mas enfim, para fundo ascendente seria mais interessante no meu modo de ver pelo G60. Então é algo que eu vou acompanhar no próximo pregão. A Vale 3, pregão de hoje, apresentou alta de 1,06%, já saiu aqui do leilão de fechamento, então alta de 1,06%. Tem resistência imediata nesse fundo anterior, região dos 49,70 a 50,16. Depois disso, que junta com essa região aqui, depois disso o próximo nível seria esses vários toques aqui, mais perto dos R$ 50,75, junto da média que já está em 50,61, que ela vai só abaixando aqui. O fato é que gera um primeiro indício de fundo, um fundo contra a tendência, um processo de correção, não me chama muita atenção para a ponta compradora, e é um ativo que eu avalio, dependendo do que ela fizer aqui, por enquanto está apontando um pouco mais para cima, mas dependendo do que ela fizer aqui para baixo, nos próximos pregões me chamaria atenção para a ponta vendedora, mas no primeiro momento o que a gente tem na Vale é a chance de se ter uma correção da queda, uma chance de bater naquele nível lá dos 49,70 a 50 reais, principalmente se ela proporcionar aqui um pivôzinho de alta no gráfico de 60 minutos. BBDC4, ativo que a gente também tinha recomendado entrada aqui na superação da máxima do pregão de segunda-feira. Essa compra foi executada, a gente estava dentro da posição, reposicionei o objetivo para 27,17, a máxima do dia 27,18. Ainda bem que chegou a bater lá no nosso objetivo. A operação então foi encerrada com um ganho de 6,51%. E essa operação trouxe um ganho, um aumento de 0,65% do capital total. Sempre naquela questão de gestão de risco, né? Alocar um percentual do capital total em cada operação, ou seja, e distribuindo aí na parte de gestão de risco
o capital nas operações. Então o BBDC4 gerou ganho, está dentro de um movimento de alta que testa a média móvel exponencial de 3 períodos, assim como o PETR4, é um patamar de resistência, junto aqui com essa região que ela deu uma pequena pausa, mas um ponto positivo que ela já consegue estar vindo fechar acima desse pequeno fundo, dessa pequena mínima que fez aqui e uma pequena parada no preço, já é um ponto favorável. O nível maior de resistência aqui do ativo que eu observo, região aqui que começa na casa ali dos 27,74 e se estende a 28,24. Essa faixa de preço seria o primeiro nível um pouco mais elevante de resistência, acima dessa média que está na faixa dos 27,06. Depois aqui um pouco mais adiante. Lembrando ainda ativo dentro de um processo de correção, de um movimento de correção contra a tendência. Se olharmos para o gráfico 60 minutos, também dependendo do que ela fizer aqui no próximo pregão, ainda me chamaria a atenção de avaliar, logicamente, seja em BBDC4, seja em TUB4, seja em BBAS3, até mesmo em TSA4, a possibilidade de se buscar uma operação de compra, só que utilizando o gráfico de 60 minutos, e aí às 10h45 da manhã a gente entra aí ao vivo, numa live aí no canal no YouTube, youtube.com/DaltonVieiraInvest, para que a gente possa verificar se alguns ativos podem trazer oportunidade de entrada através do gráfico 60 minutos, ali na primeira hora de pregão. IP Marcas, recomendação de compra no pregão de hoje. Eu tinha comentado o papel que tinha acionado o stop na ponta vendedora e que abria a possibilidade de entrar na compra dependendo do que ela fizesse no pregão de hoje. Ela terminou fazendo o que eu gostaria, rompeu aqui essa região, que eu busquei entrada ali na superação da máxima desse ponto, que é gráfico aqui de 60 minutos, que era os 27,70, entrada 27,71, e o ativo evoluiu bem, fechou o pregão na máxima do dia, apresentando aqui no gráfico diário, no dia de hoje, uma alta de 5,21% a IP Marcas, apontando um pouco mais para essa região aqui de resistência, um pouco mais relevante para o ativo, começando a região na faixa dos 27,99 e o ponto mais alto da resistência 28,56, passando ali por 29,43, desculpa, só refazendo aqui, é 27,99, que é a mínima do que? Tá 28,79. Então, desculpe pela falha, 28,79, uma região aqui na faixa dos 28,90 e mais acima a gente pode falar de 29,43. É uma faixa de resistência para o ativo, a região de resistência para o ativo, que pode bater aqui e perder força nesse movimento de subida. Enfim, eu vou avaliar ali a abertura do próximo pregão, verificando se a gente pode subir um pouco mais esse objetivo. Como ela já atingiu mais do que, gerou mais do que o risco da operação, o tamanho do stop, já pode trazer, já traz oportunidades, por exemplo, se trabalhar de uma forma de não sair mais perdendo da posição. Essa é uma forma também de poder conduzir aí o stop da operação, ou seja, não sair mais perdendo dessa posição, a não ser que o mercado abra com baita gap para baixo. Mas, nesse primeiro momento, começou muito bem a operação da IP Marcas pelo gráfico aqui diário, inclusive confirmando em fechamento um pivô de alta no gráfico diário. Então, passando aqui os detalhes dessa entrada da IP Marcas, a recomendação feita na IP Marcas foi em 27,71, com stop em 27,07, isso proporcionou essa distância que é 2,31%, e o objetivo em R$ 28,67, ou seja, fechou próximo desse objetivo, menos do que 1% ali do objetivo da operação. Mas o fato é que o ativo pode até buscar algo mais aí, dependendo da abertura do próximo pregão. Eu vou avaliar se dá para estender um pouco mais esse objetivo, alocando 13% do capital total nessa operação. O outro ativo que eu recomendei é a Embraer. A Embraer foi uma recomendação feita mais pelo gráfico 60 minutos. O ativo no pregão de hoje abriu caindo, veio aqui bater em toda a região de suporte que eu já destaquei em análises anteriores sobre a Embraer. E dentro do que ela fez aqui no pregão de hoje, olhando para o gráfico de 60 minutos, me chamou bastante atenção esse candle de força, ou seja, se recuperando, apesar de não ter revertido ainda uma tendência aqui de baixo do G60, esse candle aqui em cima do contexto gráfico do diário, ou seja, de tendência de alta, zona de suporte relevante, semanal dentro de uma tendência de alta, dentro de um candle de alta no semanal, enfim, optei por entrar nesse ativo. A recomendação feita foi ali na região dos R$ 24,33, essa operação já foi executada, ela veio aqui mais abaixo, até trouxe na live da parte da tarde, às 14h45, eu mencionei que o ativo estava trazendo a oportunidade de entrar ou mais barato, ou ali se superasse novamente os 24,28, 24,29, seria também uma forma de entrar no ativo, que seria um novo fundo aqui no G60, enfim, operação executada. Se fechar forte aqui para baixo, eu vou avaliar a continuidade dessa operação, para baixo da média móvel exponencial de 13 períodos. Tá? Mas, por enquanto, a expectativa é que ela consiga confirmar um fundo e dê sequência à sua tendência de alta.
Passando os dados aqui dessa entrada, 24,33 com stop em 23,44. 23,44 é abaixo da mínima do pregão de hoje, que foi 23,45. Isso traz um risco de 3,66% na operação e o objetivo ficando em R$ 25,67 para a Embry 3. Depois disso, então, vamos falar de Pecar 4. Recomendei compra agora nos últimos 15 minutos de pregão. Eu já tinha mencionado no radar da tarde, das 14h45, que a Pecar 4 me chamava a atenção para o fechamento do dia. Dependendo de como tivesse o preço dela mais próximo do fechamento do pregão, eu iria recomendar uma compra. E terminei recomendando essa compra em Pecar 4. A recomendação de compra na Pecar 4 foi um pouco aqui mais abaixo, fechou em 77,20 com alta de 3,03%. O ativo que mais me chama a atenção é o cenário no gráfico semanal, pode até não confirmar isso, mas enfim, gerou um candle forte, gerou uma correção aqui desse movimento de subida, está no processo de correção, e podendo iniciar agora um novo processo para cima. Aqui no gráfico diário ela gerou um sinal de fundo, voltando até a fechar ali acima da média móvel de 13 períodos. Então, eu estou buscando aqui uma entrada que traga uma melhor relação risco-ganho no ativo, tentando buscar ali uma caminhada novamente para essa região aqui de resistências mais importantes de 3 topos anteriores, lá acima já dos R$80, mais próximo da faixa dos 81,30. Se pegar aqui os dados da entrada, 77,05 ponto de entrada, ainda está basicamente, como o ativo vale R$ 77, ainda está basicamente no ponto de entrada, no preço de entrada, 74,92 o ponto de stop. É um pouco abaixo da mínima do pregão de hoje, que é R$ 75, R$ 74,92 com objetivo em R$ 81,31. E isso aqui traz um risco, o risco dessa operação é de 2,76%, ou seja, se o preço cair e bater lá no 74,92, a perda seria de 2,76%, alocando 15% do capital total, de acordo com a volatilidade do papel. G60 do ativo. O que seria bem negativo e que me chamaria atenção para um possível encerramento seria o ativo gerar um candle muito forte para baixo das duas médias, ou seja, voltar para baixo desse nível que ela conseguiu romper aqui, ó, voltar para baixo desse nível e gerar nova mínima. Eu poderia antecipar o stop, que pelo G60 ele está logo aqui embaixo. Ó. A mínima de hoje foi isso aqui e como esse aqui é um fundo, eu optei por botar aqui nesse ponto, colocar aqui nesse ponto o stop da operação. TIM P3, candle ali fraco no pregão de hoje, alta de 0,93%, mas conseguiu se manter acima, fechar acima da média móvel de 13 períodos, ativo que vai tentando ali reverter sua tendência de baixa, fazendo aqui um pequeno W no gráfico diário. E dentro desse fechamento acima dos R$13, até a resistência aqui dos 13,04, ela fechou levemente acima. Se olhar para o gráfico 60 minutos, ela tem essa chance de confirmar aqui um fundo, gerar alguma sinalização um pouco mais relevante para cima. Dependendo do que ela fizer, possibilidade de buscar uma compra aí na TIM P3 a partir do próximo pregão, avaliando logicamente a primeira hora de pregão. GGBR4, alta de 4,99%, o ativo fechou bem o pregão de hoje, volta para cima de um nível que poderia funcionar como patamar de resistência, além disso volta para cima desse outro nível também de fundo anterior, consegue fechar acima desse patamar, e inclusive da média móvel exponencial de 3 períodos. Logo, é no mínimo um papel para eu colocar ali no radar, no sentido de avaliar isso aqui, ó, o retorno. Assim como o PTR4 e vários outros ativos, dependendo do retorno do preço, eu fico atento para se buscar alguma entrada na ponta compradora, olhando logicamente para essa região aqui, ali em torno dos 14,50 ou mesmo um pouco mais acima, mas enfim, gerou sinalização de alta no G60 após a devida correção, seja no preço ou no tempo, essa sinalização de alta de fundo ascendente ou pivô de alta seria a alternativa que eu vejo de arriscar uma compra com stop mais curto e tentando pegar um movimento que possa se estender aqui para uma região ali dos 15,60 ou até um pouco mais acima. Essa região de 15,60 é uma região aqui até um pouco testada ali para trás, topo, fundo, próximo aqui da região de fundo anterior. Enfim, seria isso aí em cima de GGBR4. Então, amigos, muito obrigado pela sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.